Que tal embarcar comigo em uma viagem aos mundos mais estranhos do universo? Paisagens que a própria natureza cria, mas deixa bem longe de nós. Mas isso não nos impede de estudar e imaginar como seria estar em cada canto diferente além do nosso planeta, em mundos além da imaginação. Nossa jornada começa de forma tranquila. Planetas potencialmente habitáveis. Esses tipos de mundos orbitam a uma distância considerável de suas estrelas para permitir a existência de água em estado líquido. E dependendo da composição de suas atmosferas e quão espessas são, podem manter temperaturas amigáveis na maior parte do tempo. Captain B, um exoplaneta localizado a 12 anos-luz da Terra. O planeta tem pelo menos 5 vezes a massa da Terra e orbita sua estrela anã vermelha a cada 48 dias. Isso significa que o planeta é quente o suficiente para que haja água líquida em sua superfície. Mas tem um porém aqui. A estrela de Captain B tem uma idade estimada em 11 bilhões de anos, o que a deixaria no patamar das estrelas mais velhas descobertas. Isso significa que quando o Sol ainda estava em seus primeiros estágios de formação, essa estrela já estava em um estágio mais madura. Quando falamos de Captain B, estamos lidando com um planeta que nasceu em um período cosmológico muito mais antigo. Esse planeta pode ser mais velho do que a própria Terra, uma diferença de bilhões de anos, o que levanta uma série de questões fascinantes. Será que Captain B passou por estágios de desenvolvimento que a Terra não conheceu? Ou será que o planeta teve a chance de testemunhar os primeiros passos de vida inteligente em um tempo em que as condições do universo eram bem diferentes? Ou talvez ele esteja abrigando algo por lá. Possivelmente esteja abrigando uma atmosfera, o que deixaria as condições bem melhores para uma forma de vida. Mas nem tudo é um mar de rosas. Planetas de lava são totalmente o oposto de potenciais habitáveis. Planetas tão quentes, tão próximos de suas estrelas, que suas superfícies se transformaram em verdadeiros mares de lava. 55 Cancrier é um exemplo desses mundos. Considerado uma super terra rochosa localizado a cerca de 40 anos-luz da Terra. Ele orbita uma estrela semelhante ao Sol, chamada 55 Cancria, e ela possui um sistema de 5 planetas no total. Mas 55 Cancrie se destaca de todos os outros por suas condições brutais. Possuindo uma massa de cerca de 8 vezes maior que a da Terra e um raio quase 2 vezes maior. Ele é incrivelmente denso, sugerindo um núcleo metálico gigantesco envolto em uma crosta que, na prática, é um oceano de rocha derretida. Como o planeta está muito próximo da estrela, a temperatura aqui é muito alta. No lado do dia, as temperaturas chegam a 2.700 graus Celsius. Já no lado noturno, ela chega a 1.380 graus Celsius. As observações sugerem que seja um planeta sólido, feito de material rico em carbono. Neste caso, aproximadamente 1/3 da massa do planeta seria carbono. Como o carbono está presente no interior do planeta, ele está sujeito a grandes temperaturas e pressões, o que acaba fazendo ele se cristalizar e formar diamantes. O céu está coberto por um brilho estranho, talvez causado por vapores ou nuvens de sílica incandescente. E essa
é a sua vista do Sol no céu de 55 Cancrier. Que tal uma Terra mais calma? O oposto de planetas de lava são os planetas oceânicos, com pequenas quantidades de terra sólida ou nenhuma e dominados por extensos e profundos oceanos quentes que dominam toda a paisagem. O problema é que esses tipos de planetas teriam atmosferas espessas de hidrogênio, que aumenta a temperatura interna e a pressão, que esmagaria qualquer ser humano. O candidato mais famoso ao mundo oceânico é K2-18b. Sinais de vida emanam de sua atmosfera, e possível vapor de água sugere que abaixo de seu envelope de hidrogênio espesso há um oceano quente escondido. Sem terra firme à vista, um possível mundo subnáutica. Talvez a melhor forma de explorá-lo seria com um barco, não? Bem, não sabemos como são as condições desse oceano. E se a pressão e a temperatura não te matassem rapidamente, fique à vontade para investigá-lo. Imagine um gigante gasoso que ficou tão perto de sua estrela por tanto tempo que acabou perdendo toda a sua atmosfera restante. Isso é uma classe hipotética de planetas chamado de quitônicos. Um planeta quitônico é o remanescente de um gigante gasoso que, por estar muito próximo de sua estrela, teve sua atmosfera completamente arrancada pela radiação estelar. O que sobra é o núcleo denso e sólido, antes escondido sob nuvens de hidrogênio e hélio. A palavra quitônico vem do grego quitônios, que significa das profundezas, uma referência sombria à sua natureza oculta. Normalmente, gigantes gasosos se formam longe de suas estrelas, mas, ao migrarem para perto demais, eles entram em uma zona de destruição. A radiação intensa de sua estrela-mãe e os ventos estelares lentamente arrancam suas camadas gasosas. O resultado? Um núcleo rochosamente denso, com traços de seu passado oculto. TOI 849b é um dos principais candidatos a planeta quitônico. Localizado a cerca de 730 anos-luz da Terra, ele tem uma massa cerca de 40 vezes a da Terra, mas sem atmosfera significativa. Acredita-se que ele seja o núcleo exposto de um planeta gigante gasoso, o que o torna um objeto único para estudar formação planetária ao contrário, do fim para o começo. Mas há mundos lá fora que estão muito perto de suas estrelas e ainda assim conseguem ter suas atmosferas. Porém, como consequência, a gravidade delas os esticam em formato igual a um ovo. Esses são Júpiteres quentes. WASP-12b é um bom exemplo de um planeta que está condenado a ser devorado pela sua estrela. Ele é um Júpiter quente, ou seja, um planeta gigante e gasoso que apresenta temperaturas incrivelmente altas na atmosfera. Está localizado a 1410 anos-luz da Terra e é um dos planetas mais extremos de sua classe. Sua forma já diz tudo, estando completamente achatado e um lado bem quente e brilhante voltado para a estrela, com temperaturas estimadas em 2500 graus Celsius. O que acontece para ele estar nesta forma é que está tão mais próximo de sua estrela do que Mercúrio está do Sol que a gravidade dela puxa com força ao lado virado para ela. Ou seja, ela distorce o planeta, fazendo um lado ficar mais esticado. É impossível pousar em algo assim.
Então, a melhor vista é de longe. Você pode até ver a cauda de gases sendo evaporado de sua atmosfera. Sobre a possibilidade dele ser devorado, estudos indicam que o planeta pode ser totalmente consumido pela estrela dentro de 10 milhões de anos. Pior do que estar tão próximo de uma estrela é estar próximo a um buraco negro. Seja de massa estelar ou supermassivos, ambos são bem perigosos. E isso pode ser mais comum do que imaginávamos. Podem existir mundos girando ao redor desses devoradores cósmicos de luz. Bem-vindo ao universo dos Planets. A ideia foi proposta em 2019 por astrônomos japoneses. Eles sugeriram que planetas podem se formar em torno de buracos negros supermassivos, da mesma forma que se formam ao redor de estrelas, nos discos de poeira e gás. Buracos negros em galáxias ativas possuem discos de acreção imensos, tão brilhantes e quentes que podem emitir mais radiação que galáxias inteiras. Esses discos contêm matéria suficiente para formar dezenas de planetas. A radiação seria forte o suficiente para aquecer os planetas a distâncias seguras. Isso criaria condições parecidas com as zonas habitáveis ao redor de estrelas. O único problema é que essa radiação que aqueceria um planet seria bem intensa. Esses mundos estariam expostos à radiação ultravioleta e raios X, que podem matar qualquer ser vivo conhecido, caso não tivesse uma atmosfera espessa. Mesmo a distâncias muito longes, ainda existiria radiação suficiente para te prejudicar de alguma forma. Mas quantos podem existir? Os estudos estimam que até 10 mil planetas podem orbitar um único buraco negro supermassivo. É como um sistema solar com um monstro invisível no centro. Você se acostumaria em acordar todas as manhãs e ver que sua estrela está diferente? Acredito que o ruim mesmo é não ter nem sequer um corpo celeste quente para orbitar. Planetas órfãos ou planetas desonestos são a prova disso. Esses tipos de mundos vagam sozinhos pelo universo, pois acredita-se que eles acabaram sendo ejetados de seus sistemas estelares por interações gravitacionais com outros planetas. Eles vagam sem destino, talvez contando com a sorte de encontrarem outra estrela, até um buraco negro. No tempo que eles ficam vagando por aí, eles podem passar por diversos locais ao longo de milhões de anos, do centro da galáxia até as bordas. A superfície seria completamente escura e extremamente fria, apenas sustentada pelo calor interno. A solidão é a única coisa que eles têm.